A paz de Deus guarda o seu coração. E você não fica ansioso, preocupado, porque você aprendeu a entregar a Deus as ansiedades suas, os seus medos, porque todos nós temos medos. Todos nós temos preocupações, todos nós temos situações que nós precisamos resolver. E quando você entrega a Deus, então Deus guarda, a paz dele guarda o seu coração. Pessoal, Jesus falou lá em Mateus 6:25 assim, ó. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? E ele segue dizendo: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, colocam sementes, né? Não plantam, nem cegam, ou seja, colhem, nem ajuntam em celeiros. Elas não têm essa preocupação. A gente tem, mas elas não trabalham, em outras palavras. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, falando para os discípulos e para as pessoas, e para nós hoje, muito mais valor do que elas? Óbvio, você não vale muito mais do que uma ave, do que um pombo, do que um passarinho, hã? Você não tem mais valor do que isso? É verdade. Não que isso não tenha o seu valor, tem. Mas, numa comparação, nós temos muito mais valor. Então, no versículo 27, ele segue dizendo: e qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, preocupações, cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado é essa metragem aqui, ó, de um antebraço de um homem. Mais ou menos uns 30 a 40 centímetros, um côvado. Quem vai conseguir aumentar a sua estatura em um côvado com todos os cuidados? Em outras palavras, quem, com todos os seus esforços, vai conseguir? Ele fez uma analogia à estatura, ao crescimento, por exemplo, de uma criança. Às vezes a criança ou adolescente, criança e adolescente, tem 10 anos e quer ser logo adulto, não é isso? Eu quero fazer logo 18 anos, quero crescer, eu quero isso, aquilo, outro. Mas quanto mais ele fica ansioso, mais longe a coisa fica de acontecer. Ao invés de viver o momento. Aí quando cresce, aí quer voltar a ser? Quem aqui quer voltar a ser criança? Melhor idade está falando que... Mas é a melhor idade, não é? Quiser. Você quer agora voltar a ser criança. Você quer voltar a não ter preocupação. Você quer voltar a ser dependente dos pais de novo, porque aí ninguém quer viver aquele mundo tranquilo. Hã? Não é verdade? Mas por quê? Por causa da ansiedade, a preocupação, os cuidados. Então ele está fazendo isso. Ele está falando isso. Jesus estava dizendo isso. Para a gente viver um dia após o outro. O que der para você resolver hoje, resolva hoje. O que não der, pode até deixar programado, mas deixa para amanhã. Tem coisas, pessoal, que é só o tempo. É daqui a 1 ano, é daqui a 2 anos, é daqui a 3 anos, é daqui a 4 anos, é daqui a 10 anos. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Agora, você tem que fazer o que tem que ser feito hoje, ser consistente na coisa. Hoje, amanhã, semana que vem, no próximo mês, no próximo ano, a próxima década. É assim. Vai fazendo, vai sendo de Deus hoje, vai orando amanhã, vai sendo de Deus amanhã, você vai mudando naturalmente. Quando você começa a colocar Deus em primeiro e vai sendo consistente. A coisa vai acontecendo naturalmente. Não queira um resultado rápido. Tem coisas que vão acontecer de uma forma rápida. Mas tem coisas que vão vir com o tempo. E a consistência. E a insistência. Às vezes a pessoa perdoou alguém. Mas a confiança só vai ser restabelecida com o tempo. Você vai ter que mostrar que você mudou com o tempo. Mas no outro dia, às vezes a pessoa faz alguma coisa de errado, ela pede perdão, a outra perdoa. E no outro dia, exatamente no outro dia, a pessoa quer ser, vamos dizer assim, ela quer que todo mundo confie nela. Não mudei. Sim, mas agora precisa de quê? De tempo. Não é desconfiando, não é isso. É que o tempo vai mostrar. É o tempo. É só o tempo.
Você tem que esperar, não tem jeito, tem que ter calma. Versículo 28. Aí ele segue dizendo: e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Ao que você se veste, a roupa, né? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, agora a gente tem que pensar, se Deus, assim, veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Pessoal, a gente tem que começar a aprender, se ainda não aprendeu, a depender de Deus para tudo. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Tem gente que é assim. A coisa é daqui a uma semana, ela fica, mas e aí, o que vai acontecer? Que não sei. Calma, é daqui a uma semana, pensa hoje, escreve e deixa. Vivo hoje, está lá. Versículo 32. Porque todas estas coisas os estrangeiros, gentios, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quando você entrega a sua vida na mão de Deus, pense, você acha que Deus não sabe do que você necessita? Se Deus é o dono de toda a ciência, se Deus é a pessoa que nunca foi criada, ela criou tudo, Ele criou tudo, dele veio tudo. Você acha que Ele não sabe das nossas necessidades? Se Ele mesmo criou você, eu, nós, a raça humana, você acha mesmo que Deus não conhece as suas necessidades básicas, ou as que não são básicas, as intermediárias, as necessidades avançadas, as suas vaidades, os seus pensamentos? Você acha que Deus não conhece? É uma loucura você pensar que não. É uma loucura. Ele sabe. Mas ele dá uma dica, no versículo 33. Mas buscai, vá atrás. Primeiro, vá atrás, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O que nós lemos. O cuidado da vida, o cuidado da roupa, a sua inquietação, a sua vaidade, o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o dinheiro que vai entrar na sua conta, o que você precisa pagar, trazendo para a nossa realidade. A sua causa que está na justiça presa, que você já pediu para todo mundo, advogado, ninguém resolveu. A situação lá que você tem lá no teu terreno, a venda do teu lote, a situação do seu casamento. Isso não te impede de lutar pelo seu casamento, não é isso. Mas Ele quer que você faça a sua parte, e o que você não pode fazer, entregue na mão dele. O que você não pode fazer? Entrega na mão de Deus. Vá até o seu limite. Agora, depois dali, é com quem? É com quem pode resolver. Com Deus ou com a outra pessoa. Existem coisas que você não vai fazer. Não tem como fazer. Não vai conseguir resolver. Não adianta. Tem que deixar na mão de Deus. Volta lá, por favor, no texto de Filipenses. E a última coisa sobre isso. Pensamentos. Porque ele diz, guardará os vossos corações e os vossos... Pastor, eu quero ter pensamentos de Deus. Pessoal, você vai ter que ler a palavra. De manhã. Você quer um norte para o teu dia? Você tem que ler a palavra. Tem pessoas que não leem essa palavra. Eu conversava com uma pessoa um tempo atrás, essa pessoa disse assim, ó, eu só leio a palavra quarta-feira e domingo, quando o pastor fala, abre a sua Bíblia. Você não pode fazer isso. Somente. É importante. Mas você tem que pegar o hábito de ler a palavra, de se alimentar da palavra. Você come comida todo dia? Você bebe alguma coisa todo dia? Você faz a sua higiene pessoal todo dia? Poxa, então você precisa cuidar da sua alma todos os dias. E a sua alma só pode ser alimentada pela palavra. Veja o que o texto diz.
no Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Quem ama a palavra de Deus e naturalmente pratica esta palavra, nela encontra força e solução para tudo, todos os problemas, e tem paz interior. Tem paz interior. Leia de novo. É pouca paz ou muita paz? Muita paz. Ah, pastor, eu quero muita paz. Então está aí o segredo. Muita paz tem os que amam. Amar a lei de Deus. Amar ser de Deus. Ah, eu não gosto. Pessoal, tem muita coisa na vida que você não gostava e agora você gosta. Você sabia que tem uma pesquisa que diz que o nosso gosto em todas as áreas da nossa vida, não vou lembrar agora a fonte 100%, mas eu sei dessa pesquisa que foi feita há um tempo atrás, que o nosso gosto, especialmente o paladar, muda de 7 em 7 anos, mais ou menos, uns menos, outros mais, 7 em 7 anos. E é verdade, talvez não seja 7, um pouco mais, um pouco menos, mas de tempo em tempo, a verdade é esta, de tempo em tempo você muda a sua roupa, mulher muda o cabelo toda hora, né? A verdade é que quem ama a lei de Deus tem paz. E não há tropeço. Não há tropeço. Se você quer ter essa paz, você precisa lançar sobre Deus as suas ansiedades, as suas dúvidas, os seus medos, colocar em oração. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pedro deu essa dica para a gente. E para finalizar, a última coisa que eu queria falar, a paz é resultado do perdão, que você já sabe, da consciência pura e do Espírito Santo. Tem pessoas que até conseguem perdoar outras, mas não conseguem se perdoar. E você precisa se perdoar. Ouça, por favor. Se você ainda não se perdoou, você precisa se perdoar pelo que já passou. Pelas coisas que você fez e deu errado, pelos pecados e os erros, as culpas que você tem na sua mente ainda. Você precisa decidir. Perdão, pessoal, não é sentimento. Perdão é decisão. Tanto com relação às outras pessoas, porque carregar o fardo das outras pessoas não é a sua responsabilidade. Carregar o fardo das outras pessoas não é sua responsabilidade, o seu já basta. Cuidar da minha vida já é bem pesado e já é difícil, minha vida pessoalmente. Me manter com Deus já é uma luta. Imagina carregar o fardo de outras pessoas, a carga de outras pessoas. Não vou carregar a minha. O fardo de Jesus é leve. Ok, mas do mundo é pesado. Agora imagine se você pegar o fardo de todo mundo. 2024 acabou, você não pode mais voltar em 2024. Nós estamos em 2025. Pastor, eu fiz uma coisa que eu me arrependo muito. Se você ainda está culpado, peça perdão a Deus. Dependendo do caso, a quem de direito, quem você feriu com aquele erro, se foi o caso. Feriu uma mulher, vá atrás dela, peça perdão. Feriu sua esposa, peça perdão à sua esposa. Feriu seu casamento, conserte com seu marido, com a sua esposa e se perdoe através de uma decisão. Deixe passar o que foi. Perdoe, tire essa culpa. Deus, me perdoe. E você pode chegar para você mesmo, quem sabe no espelho, e falar assim, olha, fulano, fala o teu nome todo, eu me perdoo, eu perdoo você. Olhando no espelho, eu perdoo você. Eu não vou mais carregar essa culpa, acabou. Talvez esta seja a razão pela qual você não percebe o perdão de Deus, porque está escrito lá em Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens, e você é um homem, uma mulher, uma pessoa, ser humano, tanto o próximo quanto você mesmo, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vocês, a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
vos não perdoará as suas ofensas. O perdão de Deus está condicionado ao perdão que eu dou a mim mesmo e ao próximo. Se eu não perdoo a mim mesmo e ao próximo, Deus não me perdoa. Se eu perdoo a mim mesmo e ao próximo, Deus me perdoa. E deixa eu fazer uma pergunta para você para finalizar essa mensagem. Você já errou na sua vida em algum momento? Quantas vezes? Não, pensa aí. Quantas vezes? Pessoal, nós erramos até em pensamento. Um olhar, você pode errar. Um pensamento, um segundo, um milésimo, você erra. Só aqui, ó. Você não precisa nem fazer nada para errar. Por isso que você tem que ter, nós temos que ter essa dependência de Deus, diária, para manter-nos em paz com Ele e com o próximo. Resolva, por isso que ele diz, dá a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, resolva o que você tem com Deus e dá a César o que é de César. Resolva o que você tem que resolver com o próximo, ou com o governo, ou com a instituição, ou com quem quer que seja, em todos os âmbitos. E você vai ter paz. Você não vai ter problema com ninguém. E ainda você, tendo paz com as pessoas, sempre vai ter um outro que vai querer tirar a sua paz. Isso é normal. Mas você tem que estar com a sua consciência tranquila. E agora a gente vai fazer isso. Nós vamos entregar a nossa vida ao Espírito Santo.